Olá, meus queridos, mais uma quarta-feira estamos aqui para outro estudo bíblico inédito do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Na verdade, uma assinatura que tem o privilégio de ter você entre os assinantes. Muito obrigado. Obrigado também pelo carinho, muita gente está deixando mensagem de apoio aí, que está gostando do curso. Isso é um combustível para a gente, para a honra e glória de Deus, mas é um combustível. E também, obrigado pelo fato de que alguns de vocês estão falando com outros a respeito aqui da assinatura, estão atraindo pessoas. Você sabe que o seu testemunho é a melhor propaganda que nós podemos ter. Então, fazemos com muito carinho para que a Bíblia possa chegar a você de uma maneira profunda, acadêmica, ao mesmo tempo didática, com aplicações espirituais, criando assim um maior relacionamento entre o leitor e a palavra de Deus. E como sempre, nós não podemos começar o nosso estudo sem primeiro fazer uma oração. Então, eu convido você a inclinar a sua fronte e falarmos todos juntos com Deus. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, pelas tuas bênçãos, pelas tuas dádivas, pela tua graça. Obrigado porque nós temos mais uma vez o privilégio de abrir a palavra sagrada, a Bíblia, a tua palavra inspirada, e a partir dela entender os teus propósitos para cada um de nós, a tua revelação, as tuas promessas, as tuas leis. Ajuda-nos, Senhor, a aprender com a vida dos patriarcas, dos homens e mulheres de Deus no passado, para que possamos ser também homens e mulheres de Deus no presente. Dá-nos a tua paz, em nome do teu Filho nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns costumes patriarcais. Na verdade, essa aula dá continuidade à aula da semana passada, quando eu falei da aliança de Deus com Abraão, que eu expliquei o porquê daquele ato de cortar o animal sacrificado e passar pelo meio das carcaças ali, das bandas dos animais, como Abraão fez. Agora, no capítulo 16, tem uma situação que, em primeiro lugar, ela me chama a atenção, antes de olhar o contexto da época, que Abraão também era um homem de altos e baixos. Ele também tinha os seus defeitos, as suas lutas com o seu próprio caráter, ou, como diz o próprio Novo Testamento, eram homens também sujeitos às mesmas paixões que nós somos sujeitos. E é curioso como o Espírito Santo não poupou o relato da Bíblia de apresentar tanto as virtudes quanto os vícios, os defeitos dos heróis e das heroínas de Deus no passado. É porque, principalmente aqui no Ocidente, que vemos de uma matiz católica medieval, nós temos às vezes a ideia de pensar que santo é aquela pessoa impoluta em todo o sentido, que nunca cometeu nenhuma falha, que nunca teve um desvio de caráter, uma dúvida de fé, uma incerteza, um pecado, enfim, algo que realmente nos escandalizaria. Pelo contrário, a Bíblia está repleta de homens e mulheres de Deus que tiveram esses erros. A gente ainda pensa, repito, por causa desse nosso viés medieval europeu, que santo é aquela pessoa 100% perfeita que um dia, depois de realizar muitos atos majestosos e maravilhosos, é beatificado ou canonizado por um decreto da igreja, e aí se torna São Juliano, Santa Bárbara, Santa Lúcia, Santa Luzia, São José e assim por diante. E nós estamos longe de parecer com essas pessoas. Ou seja, parece que santo é apenas um clube fechado de pessoas certinhas demais. Mas não é esta a visão que a Bíblia apresenta. Veja que os santos de Deus no passado cometeram erros. O que eu poderia falar sobre o próprio Abraão, que ainda continuava tendo problemas com o medo, e o medo produzia o fato que ele mentia sobre a sua própria esposa, quase entregando a mulher para Faraó, o mesmo homem que não hesitou em sacrificar Isaque, amando do Senhor, hesitou na hora de aparecer com Sara perante Faraó. Nós temos o caso de Davi. Eu me lembro até uma vez que eu estava nos Estados Unidos e eu fui assistir um culto numa igreja onde um juvenil estava pregando. E eu lembro que ele pregava e falava assim: Senhor, eu sempre peço para que o Senhor me faça como Davi. Mas quando eu vou ler a Bíblia, tem hora que eu falo, Senhor, não me faça como Davi. Realmente, Davi, o jovem que derrotou o gigante Golias, que era o homem segundo o coração de Deus, foi um assassino, um adúltero. Agora, é lógico que isso aqui não significa uma espécie de 000 licença para pecar. Não é isso, não é disso que se trata. Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo que morreu
numa prisão nazista porque não aceitou abandonar a sua paróquia, nem ceder em sua ideia contra Hitler e o nazismo, Dietrich Bonhoeffer escreveu da prisão alguns documentos chamados Cartas da Prisão. Alguns desses viraram até o livro que ele escreveu sobre o discipulado, e ele costumava dizer: cuidado com o mito da graça barata. A graça é de graça, mas não é barata. Então, o equilíbrio soteriológico que temos que ter é o seguinte: eu gosto muito de uma frase de um amigo, Leandro Quadros, que ele fala: nós somos pecadores, o que Deus não tolera é pecadeiro. O que é o pecadeiro? O pecadeiro é aquele que fica acariciando o pecado, que gosta do pecado, fica justificando o pecado. Isso Deus não suporta. Agora, o santo, ele peca. Eventualmente ele peca. Ele comete erros, ele comete falhas. E se ele se arrepender sinceramente, Deus o perdoa. Afinal de contas, o sangue de Cristo na cruz do Calvário nos garante o perdão. Aliás, eu lembro até de um texto, nós estamos em Gênesis, mas como a Bíblia, às vezes, a gente tem que estudar um pouco aqui, um pouco ali, a própria orientação bíblica fazê-lo. No Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 2, o apóstolo escreveu assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardarmos os seus mandamentos. Agora, aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Então, João não baixou o padrão moral dos crentes. Você tem que andar como Jesus andou. Se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Agora, só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele fala olha que diz aqui no capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, João fala que quando nós estamos em Cristo, nós não devemos pecar. O padrão que Deus quer é a nossa excelência, a excelência da santidade. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, disse Jesus. Contudo, o verdadeiro cristão, o verdadeiro santo, tem momentos de fracasso, de quedas, de situações assim que não poderiam ser colocadas como dignas de exemplo, de aplauso. E assim foi também com Abraão. Aqui no capítulo 16, nós vemos uma situação, e não somente dele, também de Sara. Ora, o próprio Deus havia aparecido para Abraão e para Sara, dizendo que eles dariam à luz a um menino, mas olha a Sara de novo, tentando aqui influenciar Abraão a não acreditar em tudo aquilo ali. Olha o que diz o capítulo 16. Ora, Sarai, ela não tinha mudado o nome para Sara ainda, mulher de Abrão, que também não tinha passado o nome para Abraão, não lhe dava filhos. Mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz. Toma, pois, a minha serva. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abraão concordou com o plano de Sarai. Eu sei que olhando assim, grosso modo, a nosso ver, parece uma coisa realmente fora da caixinha. Mas, como disse, são culturas diferentes da nossa. A Bíblia, meus queridos, ela não endossa toda a cultura que ela descreve. Ela apenas descreve. E o quadro é tão verdadeiro que a Bíblia não deu uma censurada ali naquilo que seria errado, ela colocou. E vamos continuar aqui. Depois que Abraão deita com com Agar, a serva de Sarai, sua mulher, diz o verso 4, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora, porque ela pensou que agora ela seria a primeira esposa, quando na verdade ela era menos que uma concubina. Então, nesse sentido, a Sara continua dizendo assim: seja sobre você, ela está falando para Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Aí o Abraão respondeu para Sara:
você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Eu mostrei na semana passada um código legal, mas eu acho que compensa mostrá-lo novamente para vocês. É o Código de Hammurabi, tá bem? No Código de Hammurabi eu li, mas vou ler de novo, que ele ilustra o dispositivo legal que Abraão e Sara usaram para ter um filho através da serva Agar. Diz o Código de Hammurabi: quando a primeira esposa de um nobre lhe gerar filhos e sua escrava também lhe gerar filhos, se o pai em vida declarar, estes são os meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então estes serão contados com os filhos de sua primeira esposa quando ele morrer. E os filhos da primeira esposa e os filhos da escrava terão direitos iguais, salvo o primogênito da primeira esposa. Este terá preferência na partilha dos bens. Contudo, se o pai em vida não declarar, estes são meus filhos, referindo-se aos filhos que ele teve com a escrava, então, após a morte, os filhos da escrava não receberão a partilha junto com os filhos da primeira esposa. Tanto a escrava quanto os seus filhos terão direito à liberdade, e os filhos da primeira escrava não terão direito a reclamar os filhos da primeira esposa não terão direito de reclamar os filhos da escrava para serem seus servos. Então, vocês veem, o Código de Hammurabi estava legislando ali. O Código de Hammurabi parece que foi escrito um pouco depois de Abraão, mas ele se refere a leis que existiam talvez há 100, 200 anos antes disso. Tem um outro texto de códigos legais da Mesopotâmia, da época de Abraão, que torna ainda mais emblemático para ilustrar essa atitude aqui de Sara e Agar. Diz o seguinte, esse aqui é o código legal de Lipit Ishtar. Ele diz o seguinte, justamente o código é essa pedra que está aí, escrita cuneiforme. Estão vendo? Neste pedaço de placa de argila está escrito assim: se um homem desposar de uma mulher que lhe dê filhos e ainda estejam vivos, e se a escrava também lhe der filhos, o senhor pai poderá outorgar liberdade à escrava e a seus filhos, para que os filhos da escrava não participem da propriedade com os filhos legítimos do senhor. Isso aqui ilustra uma outra situação mais à frente. Quando Agar está lá com Ismael, já pelos seus 14 anos, Sara engravida. E Ismael começa a tratar mal a Isaac, que era o filho de Sara. Aí Sara, então, pede a Abraão para mandar embora Agar, para mandar embora. E Abraão, de fato, a manda embora, a despede, de modo que ela vai até um lugar ali, muito chateada, depois ela vai para o Egito, e lá no Egito o Ismael acaba crescendo. Essa ideia de Abraão de mandar embora Agar, que aliás foi uma coisa até triste, né? Ela foi lá para o deserto, o menino quase morreu. Ali está justamente registrado nesse artigo legal que eu mostrei para vocês, aquela disposição, a fim de que o filho da escrava não tenha herança com o filho da mulher legítima, ele tem que dar liberdade para ela. Então vai embora. Se está livre, vai embora. Porque o escravo livre, ele também desobrigava o senhor de qualquer responsabilidade sobre ele. E ele não poderia ficar nas terras do senhor se o seu senhor não deixasse. Foi isso que Abraão fez com Agar. É interessante que quando Agar estava no deserto, diz aqui que Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, que teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então ela disse a Abraão, estou lendo Gênesis 21. Então ela disse a Abraão, manda embora esta serva e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino, por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Alguém pode falar, puxa, mas Deus falou com Abraão que era para atender o capricho de Sara? Não, Deus falou para Abraão para arcar com a consequência do que ele tinha feito. E Deus cuidaria de Ismael. Tanto é que tem uma promessa de Abraão de Deus sobre Ismael. Deus falou assim, calma, Abraão, eu também vou cuidar de Ismael. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer dele também uma grande nação. Mas é em Isaque que a sua descendência deve estar. Então Abraão pegou, mandou Agar embora. E é interessante que quando Agar estava já no deserto, com fome, com sede, o Ismael não era um garotinho, ele deveria ter uns 16 anos aproximadamente aqui.
E quando acabou a água, a Bíblia fala que Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos. Essa palavra menino no hebraico pode ser um juvenil ou pode ser um adolescente, tá certo? E afastando-se, ela foi para frente para esperar o menino morrer. Essa questão que ela colocou o menino debaixo de uns arbustos não significa um bebezinho que ela colocou. Ela estava talvez escorando o filho, em determinado momento ela não aguentou mais e deitou o menino ali debaixo. Aí vem o anjo do Senhor, novamente o anjo de Deus. Provavelmente aquele que também apareceu para Abraão durante a intercessão lá por Sodoma, aquele que lutaria no futuro com Jacó. Aí ela colocou o menino e a Bíblia diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. É interessante que aqui tem um trocadilho com o nome Ismael em hebraico, porque Ismael vem do verbo shema. Shema é ouvir em hebraico. Então, Ismael, aquele a quem Deus ouviu. Seria o sentido de Ismael. Então, você tem aqui o significado do nome transformado numa cena da vida de Ismael. Já que eu falei dessa questão de significado de nome, o nome de Abrão aqui já mudou para Abraão. E Sarai já mudou o nome para Sara. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, a mudança de um nome significava mudança de postura, de caráter, uma literal mudança de vida. Nós vamos ver isso de novo quando eu falar da luta de Jacó com o anjo do Senhor, quando o anjo também muda o nome de Jacó, de Yaakov, para Israel, tá bom? Ou seja, Yaakov para Israel. Depois nós vamos falar sobre isso. Aqui a mudança foi do nome de Sarai e Abrão para Sara e Abraão. No hebraico, a palavra Abrão é Avram, que significa pai elevado, pai exaltado. E Sarai seria a forma feminina de Sar. Sar, em hebraico, é príncipe. Sar. Sarim, os príncipes. Sara, princesa. Sarai, minha princesa. Aí, na mudança do nome no hebraico, o que você tem? Você tem o acréscimo de uma letra no nome de Abraão e o acréscimo de uma letra no nome de Sara. Na tradução em português, a letra que se acrescenta a Abraão é a letra A. Fica Abrão, fica Abraão. Acrescenta um A. E no caso de Sara, tira o I, não é isso? E fica só Sara, não mais Sarai. Mas no hebraico, o que você tem, na verdade, é um rei que é colocado a mais ali. Um rei. De modo que Sarai, que significa minha princesa, porque em hebraico esse I no final significa meu. Por exemplo, El, Deus. Eli, meu Deus. Am, povo. Ami, meu povo. Dan, juiz. Dani, meu juiz. Perceberam? Então, Sara, princesa. Sarai, minha princesa. Tirou a parte que o sufixo que daria a ideia de posse e ficou apenas Sara, porque ela não é só minha princesa, ela é do mundo inteiro. E Abraão tem um rei a mais aí. Esse Abraão significa de pai exaltado a pai de muita gente. Esse am, no final, significa o am de povo. Bom, continuando, nós temos aqui mais alguns detalhes para comentar com vocês. Ah, sim, eu tenho mais uma legislação para mostrar também. Olha aqui os textos que foram encontrados em Ebla e eles nos dão uma ideia também. Olha, eu vou ler para vocês aqui, ó. Se Kelim Nimu conceber filhos, Shenima não poderá tomar outra esposa. Kelim Nimu seria a primeira esposa e Shenima seria o homem, tá bom? Então, se ela concedesse filhos pela legislação, ele não poderia tomar outra esposa. Mas, continua o texto, se Kelim Nimu não conceber, ela mesma tomará uma mulher das terras de Lulu e a dará como esposa para Shenima. Kelim Nimu não poderá mandar embora os descendentes da segunda esposa. Então, você vê outra legislação da época de Abraão. Essa legislação explica por que quando a Sara ficou ressentida pelo fato de Ismael debochar de Isaac, ela mesma não mandou Agar embora. Ela pediu a Abraão para fazer aquilo. Porque, de acordo com as leis da época, era o marido que tinha esse direito. Ela não teria esse direito legal de mandar Agar e seu filho embora. Agora, vamos ver uma coisa interessante aqui que me chama a atenção na Bíblia. Eu quero vir aqui para vocês. Olha bem. Esse aqui é o local por onde Abraão peregrina na terra de Israel, tá bom? Abraão peregrina por aqui. E o que chama atenção é que em quase todos os lugares que Abraão vai, ele estabelece um altar.
Não somente ele, mas como os demais patriarcas também, Isaac e Jacó. Então nós temos aqui, olha, a terra de Israel, que eu mostrei para vocês desde os mapas anteriores. Aqui está aquele que chamaríamos de Mar da Galileia, o Rio Jordão e aqui o Mar Morto, tá bom? A atual cidade de Jerusalém, que eu falei com vocês, ela passou por várias etapas. Lá atrás, no começo, era a cidade de Salém, que depois virou a cidade de Jebus, e depois de ter virado a cidade de Jebus, na época de Davi, ela vira a cidade de Jerusalém, ou Yerushalayim, habitação das pazes. Aí você tem Shechem, você tem Dotam, Beit Shan, Megido, Betlehem, que é a casa do pão, onde Jesus vai nascer, e aqui tem os lugares por onde Abraão fixou. Lembra que eu falei com vocês em várias aulas que o Abraão ficava muito no circuito ali, Hebron, Beersheba e os cavalhais de Manre? É justamente aqui, ó. Hebron, Beersheba e os cavalhais de Manre ficariam por aqui, mais ou menos. Os dois prováveis lugares de Sodoma, para uns seriam desse lado de cá, ó, tá até anotado aqui, ó, Sodoma e Gomorra, que seria hoje o sítio arqueológico de Babedrá, mas outros, como o professor Collins, pensam que Sodoma estava aqui, ó, perto de Jericó, porque a Bíblia fala de Abraão e Ló tendo uma disputa perto da cidade de Ai. Daqui de Ai dá para ver. Então tem essas duas possibilidades, onde seria Sodoma e Gomorra. Agora, essa terra por onde Abraão peregrinou aqui, daqui para baixo é deserto. Lembra que eu falei com vocês que Israel é um território pequeno? Se eu contar da fronteira do Líbano, aqui em cima, a fronteira do Egito, lá embaixo, eu falei com vocês que eu estou falando de 470 quilômetros. Se eu pegar aqui da costa do Mediterrâneo até o Jordão, porque daqui para cá já começa a Jordânia, outro país, eu tenho 130 quilômetros aproximadamente em linha reta. Então, é um país muito pequeno, com 63% aproximadamente formado de deserto. Então, havia uma coisa aqui na paisagem do deserto que obrigava tanto Abraão a se mover, como também a construir poços. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse momento, para entender alguns episódios de Abraão ali. A construção de poços e o seu significado na cultura dos antigos patriarcas da Bíblia. Essa aqui é uma foto de mulheres do Oriente, uma foto bem antiga, mas você vê as mulheres todas carregando água de um poço, como se fazia milenarmente desde a época dos patriarcas. É curioso que na casa, no estabelecimento das tarefas da casa ali, ao marido competia plantar e colher. Embora, a rigor, na época da colheita, as mulheres também participariam com as crianças, todo mundo ia colher junto. Mas quem buscava a água para casa era a mulher. E quem ia para a guerra era o homem. Então, havia papéis muito bem definidos na sociedade patriarcal. E essa questão de ter um poço era muito importante. Primeiro, assim, você tinha no seu grupo aquele que tinha a habilidade de achar água, de achar um veio d'água. Até hoje existem alguns que conseguem achar água com graveto. Você sabe, né? Ele pega o graveto, vai assim ao graveto, e onde tem a água, o graveto balança. Não é nada místico, nem de voodoo, nem nada disso. É uma questão de sinergia. Isso aí é uma coisa até comprovada pela física, não tem problema nenhum. E naquela época as pessoas achavam água. E quando achavam água, no deserto, você tinha que cavar, às vezes, 20, 30 metros na areia para poder tirar a água dali. Então você imagina que encontrar água no lugar e ter o trabalho de cavar um poço, realmente era coisa que merecia aplauso. E a pessoa que fazia isto acabava adquirindo a terra em redor daquela água ali. Então, olha de novo o mapa aí, você vai ver. Esse é um mapa feito a partir de satélite, como eu havia dito para vocês. É a mesma região, você vê essa parte mais afunilada, é o Israel, é o Negev. De um lado está o Egito, do outro lado está a Jordânia. Então, você vê que é muito deserto. Preste atenção nesse mapa, porque as partes que estão em verde são as partes mais irrigadas do país. E a parte que está em cor de terra, cor amarronzada, é a parte desértica, onde Abraão ficou a maior parte do tempo. Então imagina que nessa cultura de deserto, a água aparece aqui, às vezes num oásis, às vezes num falso ribeiro. Por que chamamos de falso ribeiro? Porque é um rio sazonal. Durante a época do inverno, ele brota, a água vem,
ele fica cristalino correndo aquela água. Quando chega a primavera, ele dura mais um pouquinho, depois ele acaba, morre e só fica o veio do rio. É muito comum ver ali na região do Negev, na região sul de Israel, no deserto, vários rios falsos, como eles chamam. Você vê aquele leito de um rio assim, sem uma gota d'água. Numa época do ano, o rio aparece, por causa das chuvas que tem nas cabeceiras, e depois ela desaparece. É assim que acontece. Então, se a água aparece aqui, eu tenho um bom lugar para ter a minha pastagem, o meu gado e tudo mais. Aí eu fico aqui, mas a água desaparece, eu tenho que ir para lá. Agora, quando você constrói um poço, principalmente se o poço for perene, isso é, se ele tiver água o ano inteiro, você está feito. Porque você tem ali, ao redor daquele poço, um lugar constante para dar água aos seus animais. Havia um código de ética também do deserto. Quando uma caravana passa pelo seu poço, ela teria que pagar imposto para poder passar nas suas terras, porque o poço é seu, você é dono daquela terra. Ela pagava imposto para passar por aquelas terras e pagava imposto também para usar a sua água, o seu poço. Não confunda poço com cisterna, tá bom? A cisterna armazena a água de chuva. O poço não. Ele pega um lençol freático e dali ele tira a água. Então, com isso em mente, é muito interessante ter um poço na época de Abraão, porque, em primeiro lugar, os exércitos lhe respeitariam. Porque se um exército está passando de lá para cá para atacar tal cidade e ele passa pelo meu poço, ele não vai destruir o meu poço. Numa situação normal, não vai. Há casos, nós sabemos de poços que foram tapados com terra, por maldade mesmo, mas em termos de estratégia, não era muito comum um exército destruir um poço. Por quê? Se ele destrói o poço aqui, na volta, ele não tem água para abastecer os animais. Então, esse poço à beira da estrada, ao longo do caminho, é como se fosse um posto de combustíveis, sabe, na beira da estrada, que quando você está dirigindo ali, está acabando o combustível do carro, você acha o posto de combustível, você abastece o carro para continuar a viagem, você aproveita e toma um lanche, usa o banheiro, estica um pouco as pernas. É importante ter esses postos ao longo da estrada. Se você não os tem, você dificilmente chegará do lado de lá. Da mesma forma na época de Abraão. E não é como hoje, que eu posso colocar alguns galões de gasolina no carro e eu mesmo ir abastecendo. Como é que ele ia dar comida aos animais e água em abundância para os animais se ele não tivesse um poço? Então, cavar um poço e ser dono dele era sinal de grande riqueza e grande admiração. Por isso que a Bíblia mostra várias vezes os patriarcas comprando um terreno, cavando um poço. Isaac vai reclamar lá com o rei Abimeleque que os homens dele estavam atrapalhando os pastores de Isaac de ter acesso ao poço que Isaac cavou e assim por diante. Havia dois tipos de poços, como você pode ver. Eu vou levantar aqui e nós vamos dar uma olhada. O primeiro poço que você tem aqui é aquele poço ordinário, ou seja, comum. Você faz um buraco aqui, aí você baixa o balde para pegar a água e está tudo bem. Existe um outro tipo de poço também que eles faziam muito na região do Negev, ali, que era um poço com escadarias descendo. Então, aqui está a água subterrânea, o poço subterrâneo. Aí aqui eles fazem uma abertura, como se fosse uma caverna, ou então um buraco aqui no chão, você vai descendo, pega a água, sobe e vai embora. Qualquer um desses dois movimentos funcionavam como algo muito importante para se ter um poço à beira da estrada. E eu vou repetir o mapa anterior. Olha bem, a maior parte disso aqui é deserto. Então, ter poços espalhados por aqui em seu nome era algo que dava titularidade para você da terra. Muitas cidades, como a cidade de Beersheba, por exemplo, elas começaram a partir da fundação, da escavação de um poço. Siquém, ou Sechem, como eu falei lá, Siquém também começou porque Jacó mandou fazer um poço lá. Lá no Novo Testamento, Jesus vai ter um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó. Por isso que a Bíblia está repleta de exemplos, não só na época patriarcal, mas também depois, de alianças que foram feitas num poço, de encontros importantes que aconteceram num poço. O poço era símbolo de prosperidade, de convivência, de boa convivência, e Abraão comprou vários terrenos e cavou vários poços ali. Isso tornava Abraão dono daquela região. Uma coisa curiosa é que o nômade não deixava de ser nômade por ter adquirido um poço.
Então, Abraão continuava migrando de um lugar para outro. Mas quando ele cavava um poço, ele deixava alguém de sua confiança tomando conta do poço. Tomando conta do poço, cobrando o pedágio de quem passava para beber aquela água ali. E de vez em quando Abraão voltava e ficava perto do poço dele ali. Bom, aqui estão vários dos poços que Abraão foi abrindo ao longo do caminho, tá bem? Você tem vários desses poços, muitos deles funcionam até hoje, até hoje. Aqui, por exemplo, nós temos agora a jornada de cada um dos patriarcas. Lembrando que começamos com Abraão, agora é um resumo da vida dos patriarcas para você. Abraão sai de Ur dos Caldeus, tá certo? Passa por Babilônia, que eu falei que seria provavelmente a mesma Babel, e ele continua com o pai dele e vem até Harã. Aqui, de Harã, Deus chama Abraão e o convida de novo a largar a terra da sua parentela e ir para uma terra que Deus ia morar. Aqui em Harã ficam alguns parentes de Arão, como, por exemplo, Labão, que era seu sobrinho. Labão fica aqui. Abrão vem com Ló. E ele vem e começa a habitar nesses lugares aqui. Ele fica um tempo em Gerar, que ele conversa com o rei Abimeleque, que era o rei de Gerar. Ele fica em Beersheba, lembra que eu falei com vocês? Hebron, toda essa região aqui, ó, Betel, Laish, essa cidade de Laish aqui é a cidade de Dan. Enquanto Abraão estava aqui, quando ele passa por Betel, tem um desentendimento dele com... dos funcionários dele, dos pastores dele, com os pastores de seu sobrinho Ló. Eles decidem se separar. Então, nós temos duas possibilidades. Ou Abraão se separa de Ló aqui em Betel, ou ele se separa de Ló em Beersheba, tá bom? Ou Berseba, como está na Bíblia em português. Beersheba é em hebraico. Então, aqui, Ló vem para as campinas do Jordão e vai morar em Sodoma, que ficava ou aqui em cima, perto de Jericó. E Abraão, então, continua com seu rebanho aqui, revezando entre Hebron, Beersheba, Kadesh, Gerar. Aí, o que acontece? O Moriá está aqui em cima, ó. Por que o Moriá está aqui? Jerusalém, a cidade de Salém, está bem aqui, ó. Esse pontinho aqui seria Jerusalém. Então, Abraão fica aqui. Um dia, quando teve fome na região de Canaã, Abraão pega e segue até o Egito. Ou ele foi até o norte do Egito, né, Zoan ou Zoar, como alguns dizem, ou foi até Mênfis. Aqui teve o episódio que o faraó quase pega Sara por mulher e ele é amaldiçoado e Abraão vem embora e volta para a terra prometida. Abraão morre. E quando Abraão morre, quem assume o poder de todos os poços que ele abriu, de todas as terras que ele adquiriu, foi Isaac. Isaac, engraçado. A única vez na vida que Abraão foi entrar em luta armada com alguém foi quando ele mandou os 318 de sua casa até Laish, ou Dan, que no futuro seria Dan, para recapturar, ou tirar da captura, perdão, pegar de volta a seu sobrinho Ló, a única vez. Todas as propriedades que Abraão foi adquirindo foram através de um comércio honesto e bênção de Deus. Bom, depois então Isaac começa a peregrinação dele. Então nós temos agora a peregrinação de Isaac. Isaac também fica mais ou menos aqui na região de Hebron, ele não muda muito. Em Gerar, Isaac vai quase cometer o erro do pai, porque ele vai entregar Rebeca quase para dormir com o rei. Só que tem uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar. Antes de Abraão morrer, ele mandou o servo dele até onde? Até Harã, para buscar uma esposa para Isaac. Então, aqui que provavelmente seria Eliezer, a Bíblia não diz bem claro qual seria o servo de Abraão, mas muitos pensam que seria Eliezer. Ele vem até Harã e traz Rebeca para casar com Isaac. Isaac não viajou muito, não. A vida dele gravitou mais aqui. Aí Isaac tem 2 filhos, que vamos estudar melhor sobre eles agora. Jacó e Esaú. Você conhece a história. Jacó é aquele patriarca que realmente vai mudar, ele vai ser realmente o ancestral do povo hebreu, das 12 tribos de Israel. Então, Jacó, que está aqui em linha azul, ele vai também chegar perto do Egito, do deserto de Sur. Depois ele continua vindo para cá, ele vai para Damasco. Quando ele está fugindo do irmão, de Damasco ele vai até Carquemes, de Carquemes ele segue até Harã. Quando Jacó chega em Harã, fugido de Esaú, porque ele roubou a primogenitura de Esaú, em Harã,
Jacó se encontra com o seu tio, com Labão, seu sogro, que era sobrinho do seu pai. E aqui ele acaba casando com as duas filhas de Labão, Raquel e Lia. E Jacó fica uns 14, 15 anos aqui aproximadamente. Depois Jacó sai com toda a sua descendência daqui, encontra-se com Esaú no meio do caminho, teme pela própria vida, e assim Jacó fica aqui com sua família. Você sabe que Jacó teve os seus filhos que vão virar as 12 tribos de Israel. Essa história termina o Gênesis com ela. Os irmãos, por inveja, ciúme e medo de José, nós vamos explorar melhor essa temática, eles vendem José para uma tribo de ismaelitas. Os ismaelitas trazem José para o Egito para ser escravo no Egito. E numa época que houve de novo fome na região, os filhos de Jacó descem até o Egito para comprar alimento. Ali eles se reencontram com José, José os recebe e Faraó os convida a ficar morando em sua terra. Então os 12 filhos de Jacó ficam morando aqui, nas terras de Faraó. As tribos ficam aqui. Aqui que elas vão passar os próximos decênios, enquanto os filhos de Jacó estão morando no Egito, a terra que eles tinham conquistado estava sendo, de certa forma, desapropriada, invadida. E aqui você tinha duas situações, porque durante a 18ª dinastia, e até um pouco antes dela, o Egito dominou toda essa parte aqui na época dos Hicsos. Tudo isso aqui ficou na mão do Egito. Mas ficou de que maneira na mão do Egito? O Egito, na verdade, não tinha aqui uma colônia fixa, mas aqui havia muita exploração de cobre. Então, o Egito oferecia ajuda militar a esses povos em troca do cobre e dos impostos. E o Egito, o faraó, construiu postos militares aqui. O posto militar de Jericó é um exemplo. Então, quando o povo de Israel cresceu no Egito e se tornou escravo no Egito, Moisés vem com mão poderosa, os tira do Egito, eles ficam vagueando aqui 40 anos e depois eles vão entrar na Terra Prometida justamente pelo norte, por aqui que eles entram e atingem a cidade de Jericó, mas aí já é temática do livro do Êxodo. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse resumo que eu fiz a partir do mapa. E na próxima aula eu quero comentar com vocês um pouquinho mais sobre a dinastia de cada um dos patriarcas, tá bom? Hoje eu fiz um resumão, antes de a gente entrar em detalhes e pormenores, e a partir da próxima aula acho que a gente termina o Gênesis e estamos prontos para entrar no livro de Êxodo, tá bom? Então não fique parado, faça suas anotações, avise para os amigos e semana que vem a gente está de volta aqui para mais um estudo da Bíblia Sagrada. Um grande abraço e até lá!